Graça e paz, queridos, estamos juntos em mais esta oportunidade de comunhão com a palavra de Deus em tempos tão difíceis, né? Estamos sendo bombardeados diariamente com uma série de notícias ruins, entristecedoras, muitas das quais não sabemos se é mentira, se é verdade. Estamos vivendo um compasso de expectativa, aliás, excesso de expectativa nos corações, que é uma das ramificações da ansiedade. O bom de tudo isso aí é que as mentiras podem nos rondar através dos noticiários, mas uma coisa é certa: a Bíblia, a palavra de Deus, nunca mente. Ela é a verdade. Tanto é que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A boa notícia é que é possível, mesmo em época de crise, vivermos um contexto de paz com Deus, de harmonia com as pessoas e com estado de espírito esplêndido. Ou seja, paz no coração, paz na mente, paz com as pessoas. E a Bíblia nos dá a informação e o caminho seguro para isso. Existia um dos homens mais inteligentes que pisou na face da terra, segundo Deus, Salomão. E ele escreveu Provérbios. E no Provérbios capítulo 3, nós temos 3 versículos que é uma receita infalível para que a gente tenha uma vida acima da média na expectativa de Deus. O versículo 5 fala o seguinte, de confiança. O versículo 6 de reconhecimento. E o versículo 9 de honra. Eu vou ler para você. Versículo 6 do capítulo 3 de Provérbios diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Versículo 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Versículo 9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, essa é uma receita infalível, com 3 aspectos a se considerar. Primeiramente, confiança. Segundo, reconhecimento. E terceiro, honra. Faz parte da nossa vida entender isso. Às vezes as pessoas estão interessadas em apenas as bênçãos de Deus, e não o melhor da coisa, que é o Deus da bênção. O Deus que pode caminhar conosco, e em momentos como esse que nós estamos vivendo, de incertezas, de lutas, de dores, de expectativas ruins, em meio às mentiras, em meio àquilo que pode acontecer, né? Nós temos uma paz segura. E é claro que tudo depende e demanda da confiança. O que seria essa confiança em Deus, né? Confia no Senhor. Salomão, na sua sabedoria, não estava pedindo para a gente confiar no sistema, nos governos, nos homens, na nossa posição, na nossa riqueza. E ele, que foi um dos homens mais ricos da sua época, e acredito que igual a ele não teve ainda, porque Deus não mente, e o Senhor o fez rico, de maneira que ele tira a sua confiança de tudo aquilo ali para colocar em Deus, e recomenda isso. Confiança, para nós entendermos, é um misto de sentimentos, amor e obediência. Quando confiamos em alguém, é porque nós amamos essa pessoa. Quando nós confiamos, nós também obedecemos, estamos dispostos a isso. E esse é um sentimento e atitudes que tem que ter no coração de todos aqueles que buscam um plano de consciência e de confiança em Deus. Eu quero te dizer que o segredo de uma vida abençoada se mede nesses parâmetros: confiança, reconhecimento e princípio da honra. O que seria o reconhecimento? Reconhecimento é, primeiramente, buscar ao Senhor para definir nossos passos, buscar no Senhor a sua vontade sobre os nossos caminhos. Sabia que Ele tem uma vontade para cada um de nós? Ele tem um plano para cada um de nós.
Certa feita alguém procurou o meu pastor para perguntar: pastor, o que eu faço para ter uma vida longa e feliz? Meu pastor o aconselhou: se encha de planos. Aí a pessoa respondeu: mas pastor, eu estou cheio de projetos. Aí o pastor respondeu sabiamente, disse: mas os projetos que possam valer na sua vida são aqueles que partem ou começam a partir de Deus. Isso faz toda a diferença. Reconhecer o Senhor significa projetar as nossas vidas de maneira que Ele seja o primeiro, porque faz parte de reconhecê-lo como Deus absoluto da nossa vida. O Senhor não é aquele coadjuvante que entra na nossa vida a hora que a gente precisa, pura e simplesmente, a hora que nos convém. Ah, Senhor, estou nessa situação, nos livre disso. Será que não seria melhor que antes de entrarmos em certas situações de constrangimento, buscássemos a presença dEle, a vontade dEle? Porque a Bíblia fala que quando nós buscamos a sua presença e confiamos nele, Ele endireita os nossos caminhos, ou seja, Ele nos aponta o caminho certo para viver, as coisas certas a fazer, aquilo que é certo para projetar. Nós não estamos proibidos de ter projetos pessoais, de ter sonhos que diz respeito a nós mesmos, a nossa família, mas é pênalti nesses sonhos que diz respeito a mim, a minha família, aquilo que eu projeto, aquilo que intentamos fazer, não esteja uma finalidade de honrar o Senhor e ser do Senhor. Honrar, porque honra vem em terceiro lugar. Quem confia e reconhece, passa a honrá-lo. E Salomão fala duas coisas importantes que marcam a atitude de honra na nossa vida a Deus. Primeiramente, ele fala que nós devemos honrar o Senhor com as primícias dos nossos bens, das nossas rendas, daquilo que ganhamos. Esse é um assunto complicado, porque em dias de hoje, em que aflora a teologia da prosperidade, tem muitas pessoas querendo fazer permuta, troca, barganha com Deus. E não é isso que Salomão está falando. Salomão está falando em saber que tudo primeiro é para Deus e o melhor da nossa vida, se necessário for. Quando ele fala em sequência que nós devemos, inclusive, honrar o Senhor com os bens, significa nós reconhecermos que tudo que temos, que tudo que podemos ter, que venhamos a ganhar, depende dele, vem dele e deve ser para ele, ainda que eu usufrua. Esses são os três princípios que marcam uma vida vitoriosa, mesmo em época de crise. Eu atendi hoje pela manhã uma pessoa que nos ligou apavorada. E como é muito o grau de intimidade que eu tenho, de amizade com essa pessoa, ela me disse: pastor, eu estou com medo de morrer. Eu falei: querido, se você tiver um plano de Deus na sua vida, não vai ser o coronavírus, o Covid-19, que vai te tirar das mãos de Deus, da rota de Deus e dos planos de Deus. Em certa feita, Deus mandou Jeremias a consolar o povo de Israel quando eles estavam sendo cativos, sendo novamente direcionados a escravo na Babilônia, porque desobedeceram a Deus. Eles achavam que tudo estava perdido, porque eles passavam por um momento de tribulação e de tristeza. E o juízo de Deus é que eles voltassem a ser escravos para valorizar a liberdade. Não é o nosso caso, mas naquela época foi para o povo de Israel. Então Deus levantou o profeta para dizer: olha, eu é que sei os planos e os pensamentos que eu tenho acerca de ti. Pensamentos de bênçãos, pensamentos para te dar um fim abençoado, da qual eu desejo. Às vezes as tribulações do momento nos deixam apavorados, nos tira o foco de Deus. Por isso que a confiança é importante, porque ainda que o mundo desabe na nossa frente, continuamos confiando em Deus. A palavra de Deus fala de Jó. Jó foi o homem mais rico da Mesopotâmia na sua época, e aquilo que ele mais temia, ele aconteceu por permissão de Deus, sem que ele soubesse. De maneira que ele perdeu tudo que tinha, adoeceu, perdeu os filhos, ficou ele só.
E a confiança dele era tamanha que ele declarou: ainda que ele me mate, eu não deixo de crer nele. É muito bonito isso aí. Lá no final do livro de Jó, eu recomendo essa leitura, Jó começa a reconhecer a Deus. E uma das declarações que ele faz a Deus é essa: eu bem sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser mudados. E essa mesma palavra, nessa oportunidade, eu lanço sobre a sua vida. O Senhor tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser mudados. Principalmente aqueles que diz respeito a nós, com a esperança e com a vontade dele. Nada pode mudar. Não é o coronavírus, não é a febre amarela, não são as pestilicências, não são forças, não são altura, não são principados. Nada pode mudar. E eu quero te falar uma coisa: procure isso na sua vida. Primeiro, confiar no Senhor de todo o teu coração. Significa com todo o seu sentimento de amor. Olha, não por aquilo que Ele pode nos dar ou te dar, mas por aquilo que Ele é. Isso faz parte do reconhecimento. O Senhor está acima de tudo. Por isso, por reconhecê-lo, nós vamos buscar fazer a sua vontade. Senhor, eu tenho esses planos da sua vontade. O Deus que nós estamos falando tem o sim e o não. Às vezes o não de Deus significa sim, porque é abençoador na nossa vida. Passa-se o tempo e a gente vê: olha, Deus tinha razão. Honra o Senhor. Se preciso, com os teus bens. Agora, não deixe de entender e compreender que as primícias da sua renda pertencem ao Senhor. Pense nisso. Eu não estou te falando em permuta com Deus, mas eu estou falando em honra. E quando honramos a Deus, os céus se abrem sobre nós. Quero deixar essa palavra de conforto para o seu coração. Quero te dizer que é mais um dia de isolamento social, porém não espiritual. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te direcione nessa semana que está apenas começando. E eu oro por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar por todos os nossos irmãos, por toda a família da fé, não somente aqui se reúne conosco como Igreja Batista Chamas do Sinai em Lorena, mas por todos aqueles que nos ouvem através desse vídeo, através desse momento, dessa palavra devocional. Que o Senhor esteja abençoando. Que o Senhor também motive sonhos que tenham a ver contigo no coração de todos os seus filhos. Abençoe a sua amada igreja, as famílias, as pessoas, traga paz aos corações. Oramos por essa nação, pelo mundo todo, oramos pelas autoridades, oramos, Senhor Deus, pelas pessoas na área da saúde que atuam na linha de frente ao combate ao coronavírus, Senhor Deus, que eles tenham imunidade espiritual e principalmente a física. E que o Senhor abençoe, Pai querido, todos os que passam por esse vale de sombra, com a tua bênção. Eu me despeço, até a próxima, fiquem com Deus e que o Senhor anime o seu coração.